pessoal! Estamos começando mais um podcast e para começar a falar, eu queria dizer para vocês que essa mesa aqui é muito especial, tá? Ela é diferente de todas as outras porque ela tem um lado, não que eu não tenha afeto pelas outras pessoas, mas aqui tem uma coisa que se chama amizade. Eu estou rodeada de amigas e eu diria para vocês de pessoas muito queridas. E por isso nós vamos tratar hoje de um tema muito bacana que se chama Pequenas Decisões que Mudaram Nossas Vidas e Como Nos Movemos Apesar dos Medos. Já pensou como essas meninas queridas vão contar as suas histórias? Então, eu queria dizer para vocês que eu tô com aqui a Adriana Porto do meu lado. Fala para aí pro pessoal, Adriana. Olá, eu sou Adriana Porto, amiga da Cida, amiga de todas aqui, da Jussara, da Marinês, da Mardelle, e é um prazer enorme estar aqui com vocês e poder trocar essas experiências. E ali na outra ponta tem a Marinês. Pode dar um wave aí, Marinês. Olá, eu sou Maria Inês, amiga de adolescência da Cida, e mais recentemente das outras três a gente se encontra e é sempre muito divertido e acho que aqui vai ser mais ainda. E a Mardelle. Eu sou Mardelle Rezende, eu sou a caçulinha da turma, né? A gente tem um grupo de WhatsApp que é sensacional. É uma falação, gente, trocas femininas incríveis, maravilhosas. Dentro desse grupo a gente encontra, todo mês a gente tem um encontro, né? Para poder literalmente tricotar e colocar a fofoca em Que dia. dia. Né? E é uma delícia essa troca mesmo de experiência. São mulheres incríveis. E aqui do lado a Jussara Ávila. E aí, Jussara, pode falar aí com o pessoal. Boa tarde, pessoal. Bom dia, boa noite, quando vocês assistirem. Sou amiga da Cida, da Dri, da Mardelle, da Marinês. Nós nos encontramos através de uma grande amiga, a Gisele, que nos uniu e Não pôde estar aqui hoje, não né? pôde estar aqui hoje. E desde então nós não nos separamos, tanto nas alegrias quanto nos desafios, uma apoiando a outra. E a gente hoje vai fazer um bate-papo, vocês Sim. assistindo, aquele bate-papo que a gente faz toda Toda vez por quarta-feira. mês, Ou quarta, A ou gente vai quinta, ou fazer terça. aqui com vocês. Espero que gostem. Ô, gente, então, é o que eu tava dizendo. Como é um grupo muito especial, eu ontem falei assim, gente, eu queria abrir esse podcast de uma forma diferente. Eu sempre leio, quando eu abro o nosso podcast, um trecho, alguma frase desse livro, que é da minha autoria, que se chama Escolhas, Princípio Eterno da Liberdade, ou deste outro livro, que se chama Emoções e Suas Frequências, Salto Quântico para o Equilíbrio. Muito bem. E aí, gente, eu queria dizer, aproveitando a oportunidade, que está saindo do forno um terceiro livro, uma delícia de livro, ele tá lindo. Eu já me emocionei várias vezes quando eu leio o capítulo que eu mesma escrevi. É incrível. Mas a sua leitura é uma leitura deliciosa, né, Cida? Didática deliciosa, super simples, muito fácil da gente Fácil, entender. né, de Então, entender. facilita demais da conta, porque física quântica não é um assunto simples, né? E a Cida coloca de uma maneira que a gente consegue entender e absorver a essência. Gente, eu estou com Colocar amigas. em prática. Eu estou com amigas. Verdade, É isso Marinês. aí. Aí, gente, eu escrevi um texto de abertura. Por quê? Porque realmente, final do ano, fazer um podcast com amigas não é para qualquer um, tá? É porque hoje eu não trouxe convidadas, eu trouxe presenças, realmente amigas. Presenças que fizeram parte da minha história, dos meus recomeços, das minhas conversas silenciosas e das minhas decisões mais corajosas. Mulheres que, sem perceber, sempre me lembraram de que a vida é feita de movimento e que nada floresce da imobilidade. Nós nos encontramos em diferentes momentos da caminhada e cada uma, do seu jeito, me ensinou algo sobre força, elegância e gentileza. Sobre saber parar e saber continuar, sobre cair e se levantar com um sorriso,
sobre fazer de cada dor uma porta para algo novo. Hoje não é uma entrevista, é uma roda. Uma roda de histórias, de verdade, de vulnerabilidades e de risos. É um espaço onde a gente se escuta, se reconhece e se inspira. Porque a amizade é também isso, uma energia que nos sustenta quando as certezas desabam e que nos impulsionam quando o medo paralisa. Então, que esse episódio seja um brinde às decisões que nos transformaram e aos movimentos que ainda vamos ter coragem de fazer. Sejam muito bem-vindas ao Decida-se e Movimente-se. Um encontro de queridas que escolheram caminhar algumas vezes juntas, outras tantas individualmente, quando tudo está bem e, sobretudo, quando a vida muda o roteiro. Então é isso, queridas amigas. Muito bem. Linda! É uma poetisa, gente. E aí, a gente está cheio de história aqui para conversar com vocês. Claro que eu tenho que fazer um roteiro, porque no meio desse tanto de mulher aqui eu também me perco, porque cada uma fala mais do que a outra. Então eu vou começar aqui com a Dri. Dri, a questão é o seguinte: todos nós aqui somos empreendedores ou empreendedoras, porque tem um homem presente aqui também, e ele é empreendedor. E quando a gente resolve dar uma guinada na vida da gente, tá? A gente faz por alguma razão que eu vou chamar aqui de momento-chave. Qual foi o momento-chave da sua vida? Foi para você ter coragem de começar, recomeçar? Foi uma queda, uma virada, um insight, um nascimento, uma perda, alguma coisa. Me conte, assim, alguma coisa que mudou sua chave aí para que você pudesse ser empreendedora. Aconteceram algumas coisas. Eu fui criada para ser dona de casa, mãe e professora. Né? Sou do interior, casei muito nova. Então, não tinha essa questão de empreender, de crescer e de ficar rica. Então, me casei com um fotógrafo e eu era professora. E quando viemos para Belo Horizonte, eu me tornei fotógrafa por causa dele. E fez todo sentido para mim, porque eu tenho uma veia artística. Sim, ela é uma excelente fotógrafa, por sinal, tá? Obrigada. Então, eu olho para as coisas, eu sou observadora de coisas, de pessoas, de situações, de eventos. E a fotografia fez muito sentido para mim. E eu segui com isso, né, até hoje. E, então, assim, não foi um insight, foi uma mudança, foram situações mesmo. Que te levaram a essa... Nós mudamos para Belo Horizonte e aí a partir daí eu comecei a fotografar. E o objetivo era fotografar pessoas. Sim. Então, até pulei aquela fase de fotografar plantas Uhum. e paisagens, né? E chamei as crianças do prédio, as amigas, e fui fotografar pessoas e traduzir os sentimentos e as expressões delas, e conduzir isso também. Muito bacana. Bacana, Adri. Que bom, viu? E, gente, ela fez, assim, a capa do meu livro. É a melhor foto que eu tenho. Eu coloco em todos os lugares. Essa é a foto. Mas é o olhar, né? O olhar da Adri é um olhar cuidadoso Sim, e carinhoso. muito bacana. Obrigada, meninas. E aí, Marinês? E você? O que te mandou dar uma virada de chave na sua vida? Pode falar, Márcio. Posso contar um pouquinho, assim, do Sim. início? Eu também me casei muito nova, com 18 anos. Por incrível que pareça, com o filho de um vizinho, mas que eu não conhecia. Fiquei conhecendo quando a gente começou a namorar. Foi uma paixão, assim, e casamos rápido. E ele, devido à profissão, a gente se mudava muito. Para vocês terem uma ideia, eu me mudei 22 vezes, sendo que Sim. 2 vezes fora do Brasil. Então, o estilo de vida dele não me permitia empreender, nem... Eu era simplesmente esposa, mãe, dona de casa, recebia muito bem os amigos, o pessoal da empresa, e tinha lá o meu papel a desempenhar. excelente anfitriã, viu, gente? Ela era ela é ainda um espetáculo, né? Mas ela viveu muito isso de fato. Eu posso concordar com ela aqui. Então, meu papel era esse, eu desempenhava modestamente bem e gostava muito de fazê-lo. Até que meu marido teve uma doença
degenerativa, neurológica, foram quase 6 anos de doença, assim, com sintomas que só cresciam, né? Com o passar do tempo, só aumentavam, ele muito debilitado. Sofri muito nessa época e quando já no final, quando ele já estava assim bem próximo de partir, eu cheguei à conclusão de que eu tinha que fazer alguma coisa. E até para me ocupar, então resolvi empreender com semijoias, que são acessórios que eu adoro e assim, é um prazer trabalhar com isso. Trabalho num lugar super agradável, com pessoas agradáveis que se tornam amigas. Então, assim, o meu despertar foi pela perda. Ah, entendi. Gente, mas olha, eu posso dizer para vocês que nada é por acaso. E a gente, quando tem essas questões aí de perdas, né, a gente tem que realmente se movimentar. E esse foi o movimento da Marinês. E é um sucesso, tá? Ela tem, assim, um lugar lindo, ela trabalha lá no café da filha dela, tem um espaço que foi dedicado a ela e ela está muito feliz aí. Com clientes, é bem bacana. E aí, Mardelle, e você, qual foi o seu despertar? Qual foi o seu momento-chave? Eu não casei tão nova. Mas eu fui mãe com 25 anos e tive uma surpresa muito grande, né? Porque eu sou mãe de uma pessoa rara, que tem uma deficiência rara. E por conta dessa situação, a demanda que Marcelinha sempre teve, né, muito grande de cuidado e tudo, e eu muito inquieta, a vida inteira muito inquieta, trabalhei desde muito nova. Eu pensei, o que eu vou fazer da minha vida? Eu não dou conta ser só mãe, só dona de casa, como se fosse pouco, né? É como se fosse É como pouco. se fosse Sim. pouco, mas eu não dava conta. Eu precisava produzir, eu preciso ver gente, porque eu sou uma pessoa que ama pessoas, né? Então, eu acho que faz muita diferença na vida da gente quando a gente Sim. tem isso, né? De gostar de pessoas. E eu comecei quando a Semijoia começou no Brasil. Então, eu comecei a empreender com as semijoias. Nos períodos que Marcelinha me dava tempo na agenda, eu fazia os meus atendimentos. E me especializei em semijoias. Hoje eu trabalho com semijoias de luxo, dou consultoria. Muita gente tem muita dificuldade, né, de Sim, usar é os verdade. acessórios É verdade. e não sabe como fazer, quando fazer, né, o que usar Sim. em cada ocasião. Então a gente dá essa consultoria também. E eu falo que eu sou muito, muito feliz com o meu trabalho porque eu me encontrei. Eu me realizo dentro do meu trabalho por conta de levar alegria, beleza, autoestima, leveza para as minhas clientes, que todas se tornam amigas também, né, verdade, Marinês? todas. É uma delícia trabalhar com E elas semijoias. confiam na gente, né? A gente Confiam. conquista essa confiança delas aos poucos e aí tudo flui super bem. E é maravilhoso isso. E quando eu vejo, gente, uma mulher toda empetecada, eu até arrepio. Verdade. Não é, Marinês? Eu até arrepio, porque eu amo, gente. A roupa é obrigatório, a gente não vai sair nu, né? Então a gente tem por obrigação vestir. Agora, o acessório é o que te ilumina, Com é o que te dá certeza. brilho, é o que te dá vida. Então eu amo o que eu faço. Me realizei por conta, né, de uma situação muito difícil que me impulsionou, porque a Marcelinha, ela me impulsionou. Ela criou um novo movimento na sua vida, né? Decidida e movimentada. Sim, eu imagino. Eu sei como é. Ninguém aqui tem horário, gente. Todo mundo é corrido, que eu tenho que atender, eu tenho que ir ali. É uma loucura juntar essa turma, viu? Vamos lá, Jussara, e você? A Jussara, eu não sei. Se você empreende, eu vou fazer essa pergunta crucial para ela. É sacanagem, viu, gente? Aqui, ó. Estou numa fase de transição de empreender. Com 61 anos, resolvi mudar a minha vida, deixar de ser CLT, iniciar um novo movimento. Eu, uma mulher que acreditava que aos 50 anos já não existia mais nada para ser feito, que inclusive eu falava assim, eu quero morrer com 50. O que eu fiz até 50, eu fiz. O que depois de 50 eu não vou fazer mais nada. A vida tá só começando, E a né, vida Ju? só tá começando. Eu com 61 anos resolvi ser micropigmentadora de sobrancelhas e de lábios. Sempre gostei muito de
ajudar, de dar para o outro alguma coisa que o faça sorrir, que o faça se sentir novo. E eu encontrei isso na micropigmentação. Fui professora de português, fui gerente de empresas, trabalhei com meu marido muito tempo, auxiliando na parte financeira, gosto muito disso, né? Mas eu resolvi que eu queria fazer alguma coisa diferente. E é diferente de fato. E fui, porque como eu também sempre gostei muito de me enfeitar, gostei, não gosto. Gosta. Gente, ela Às é vezes, desse jeito mesmo. Às viu? vezes a minha sobrinha fala assim, Chiquíssima. tia, hoje você está uma árvore de Natal. Eu falei, então eu tô bem. Entendeu? Então eu tô ótimo. Então, maquiagem. Então, resolvi. Nunca pensei que eu ia trabalhar na área da beleza como empreendedora. Sempre fui muito consumidora. E resolvi, estou gostando muito. E sempre, tudo que eu faço com excelência. Eu busco a perfeição, estudo muito. E tenho certeza que vocês têm aqui comigo uma excelente micropigmentadora e vou dar a vocês aquilo que vocês buscam. Muito bem. Isso aí, arrasou! Arrasou. Bem-vinda à vida Muito empreendedora! feliz de pensar que na minha idade, com 61 anos, eu estou renovada, começando. E uma criança. Uma criança, é verdade. É o espírito, né? É maravilhoso. Exatamente. Ô, gente, eu queria dizer pra vocês que eu também tive uma virada de chave, tá? Um momento chave. Eu era professora de português como se chama? Quando você tem estabilidade no Estado, 2 concursos públicos, e eu fui lá e pedi exoneração para começar uma carreira nova, totalmente nova, consultora, o que eu sou até hoje, isso há 25 anos. Corajosa. Muito corajosa. Me disseram que eu era louca, eu disse sim, sempre tem um pouco. Mas, um pouco de loucura, né? Mas eu queria dizer para vocês que a gente precisa ser feliz com aquilo que a gente escolhe. Então, essa escolha que eu fiz, ela me deixa muito feliz. Eu sou muito realizada, como você, Jussara, como você, Mardelli, como você, Marinês, e como você, Adriana, que todas nós aqui somos apaixonadas pelo que nós fazemos. É por isso que a gente faz bem. É por isso que as nossas entregas são maravilhosas. Porque para ser maravilhoso é preciso realmente estar apaixonado. Senão a gente não sente, não tem uma entrega que o outro merece, né? Então, isso até respeito pelo outro. É isso, gente. E Então, a gente coloca toda essa bagagem de vida nisso que a gente está ai, fazendo. nem te digo. É a que faz a diferença. Por isso que essas mulheres maduras, maravilhosas, né? Elas têm um diferencial muito grande, né? É preciso entender esse lado aí. Eu tive várias mudanças porque eu morava no interior, então meu mundo era muito pequeno. A minha mãe tinha uma escola, eu era professora lá, dei aula no colégio também, com português e educação artística, e vim para Belo Horizonte. Eu achava que Belo Horizonte era tão gigante e que tinha muito para aprender, e foi um sucesso, né? Não, eu Ele há trabalho... 30 anos, então mesmo meu casamento tendo descontinuado, eu continuei com a fotografia e continuei em Belo Horizonte. E aprendi muito com isso, com essas mudanças. Mas é a realização de quando a gente faz o que ama, não tem como a gente não se realizar, Sim. porque é uma alegria poder trabalhar. A sua entrega, ela é muito mais genuína Sim. e muito mais bem sucedida. Sim, não tenha né? dúvida. E a física quântica explica isso, gente. A Cida vai explicar. Eu entendo. Tintim por tintim. Mas é verdade, porque... Somos mulheres realizadoras. A gente não vai ficar sentada esperando. Não. Eu entendo A muito aposentadoria, não, nós vamos fazer. Sim. Eu digo que eu gosto tanto do que eu faço que não parece trabalho. Exato. É Entendeu? isso Pra aí. mim, parece assim, não é uma diversão, mas é um momento quase que como um lazer, uma coisa assim, gostosa, leve, que me distrai, que me é delicioso. É um privilégio você ver o resultado, sabe? Esse processo, ele é fantástico, ele rejuvenesce a gente todos os dias. Você pega, entrega para a pessoa uma peça sua,
ficou perfeita. A pessoa olha aquele olhar que, sabe? Que Ilumina. Ilumina. É. Isso Essa volta satisfação, realizada. satisfação, eu acho que todas nós aqui que empreendemos, né, mesmo que seja com serviço, e quando quem recebe consegue entender esse olhar, eu pelo menos fico mega feliz com a alegria das minhas clientes. Claro. Né? Sim. Isso realiza a Sim. gente, satisfaz demais. Então, essa entrega, ela é muito genuína e muito diferente, porque a gente coloca toda a nossa Sim. energia, a Isso. boa energia, nessa É entrega. uma troca, né? É a expansão. A Sensacional. expansão, gente, a expansão do sucesso, ela só acontece no nível esse que vocês estão percebendo aqui na mesa. Chama-se vibração alta, acima de 500 Hz. Por quê? São 540, aliás. Os hertz da gratidão e da alegria. Gente, isso aqui é alegria pura. Então, por isso, a gente chega até o outro nesse nível, tá? E o sorriso na cara, né, Não, Cida? isso. Gente, a gente tem 52 dentes na boca. É Eu entendo. contagiante. É tão verdade que a sua alegria, a sua realização me contagia. Sim. E aí, quando você vê, você tá todo mundo, né? Não, e essa É coisa verdade, e essa coisa de energia, Cida pode falar com muito mais propriedade. Ela é tão Contagiante. contagiante, mas ela é tão potente, porque Ela quando é você forte, convive com pessoas que estão vibrando na mesma energia, que são alegres, são felizes, são gratas, o seu pico de energia sobe. Sobe. Agora, quando você está perto de uma Quando é o pessoa contrário. depressiva, reclamona, É. resmungona, parece que ela suga A a sua sua energia. energia, sim. Não é isso, É A isso Cida? gente eu chego em casa assim à noite, eu vejo o sofá, eu me acabo ali. Se o meu último atendimento foi com uma pessoa assim É. de É baixa terrível. energia, É terrível. É realmente, verdade. É terrível. Mas, gente, olha isso, que coisa bacana, né? Agora a gente vai passar para o outro assunto aqui, porque senão a gente fica nisso aqui, porque é muita coisa. Mas eu queria contar para vocês que esse empreendedorismo todo, tudo que vocês estão vendo aqui, tem o outro lado, que é o bastidor. Como que é o nosso bastidor, gente? Porque a gente, para chegar aqui, a gente já caminhou, já fez um monte de coisa, chegou atrasado, chegou antes, errou o caminho e uma série de coisas. Vou fazer a primeira pergunta, eu vou começar com a Jussara aqui. O que ninguém vê no empreendedorismo feminino? Aqui é o momento que você vai dizer, é insegurança, vontade de desistir, você fala assim, aí hoje eu não vou trabalhar, pelo amor de Deus, hoje eu quero ficar quietinha em casa. Podemos? Ou, gente, eu tô morrendo de medo de falar aquilo, ou de ir naquela reunião, de receber alguma crítica. O que tá por trás desse empreendimento nosso aí, hein? O que é realmente que faz com que faça, ai meu Deus, hoje não. Hoje, o que eu sinto, né? Eu sempre fui vista pelas outras mulheres como uma mulher forte, uma mulher capacitada, capaz. E quando eu comecei, que eu vou recomeçar, eu sinto uma resistência. O que me dói? É a falta de apoio das próprias mulheres. Entendeu? Eu ter que provar o tempo inteiro que, na minha idade, eu posso. Então, esse etarismo da própria mulher, isso incomoda, mas também fortalece, porque eu provo que eu posso e eu provo que ela também pode. Então, eu acabo virando exemplo. Às vezes é cansativo, porque além de todas as demandas de um mundo, de um mercado altamente exigente, né? Então, ainda Competitivo e competitivo. exigente. E eu trabalhando com mulheres, né? Eu ainda tenho que olhar para ela e falar, pode vir, pode confiar que eu sou capaz. Não. Ah, Jussara, você devia estar... Tá fazendo, era um rosário, você tá querendo fazer, não, outra coisa. Tá sentada. Quem falou isso está completamente desatualizado. Desatualizado. Então, não, entendeu? Eu falei assim, não, eu quero, eu posso. Posso? A gente pode. Posso. Então, essa hoje é uma das grandes coisas que me incomoda, porque o resto não, a gente vai. Eu também vou com isso, mas eu acho que poderia, não seria necessário a gente ver isso se a gente se apoiasse como nós nos apoiamos aqui. Sim.
mas faz parte. Porque a gente está vindo de um mundo extremamente machista, onde a mulher era dona de casa, cuidava dos filhos, e não era reconhecida, porque isso é uma grande profissão, né? Sim. Isso É muito porque trabalhoso. a gente forma pessoas, a gente traz para todo mundo que está no mercado, todo mundo que é capacitado, fomos nós que ensinamos, fomos nós que trazemos para o mundo. Mas isso não é reconhecido. Não. Não Ainda era. não. Hoje está tá mais melhorando aberto, muito. vai melhorando, Então, né? eu estou vivendo esse momento, eu estou vivendo essa fase e sim, eu vou vencer mais esse. Porque, inclusive, no CLT, quando a gente chegava para poder lidar com homens, ela que vai comandar a reunião, isso sempre tem um entendeu? negocinho desse aí, sim. Agora, o homem tudo bem, mas a mulher tem que mudar isso. Eu mudei muito, porque eu era uma mulher com pensamento extremamente machista. Uhum, ok. Muito bem. E a Mardelle, qual é o seu bastidor? Como é que é isso? Eu tenho uma amiga que ela trabalha, ela tem um ateliê de roupa e ela fala que ela é a Severina da empresa. Eu também sou a Severina da empresa, porque a gente que empreende, você começa fazendo absolutamente tudo da empresa, né? Você faz a compra, você faz a precificação, você faz a venda, você faz a prospecção, você faz absolutamente tudo. E isso é desafiador e cansativo, sim, não há como, né? Porque além de tudo isso da empresa, a gente não deixa de ser mãe, dona de casa, esposa. E o fato de ser mãe é muito trabalhoso, né? Porque você tem que criar, educar um filho. Eu tenho 2. Eu tenho a Marcelinha, que é meu anjinho, né? Que não tá dentro desse contexto, porque ela é cuidada o tempo inteiro. Mas eu tenho o Caio também, que hoje tem 20 anos, e que, graças a Deus, deu muito certo, porque ele é um rapaz muito bom, muito proativo, muito inteligente, extremamente educado. Mas isso, educar uma pessoa para a vida, é muito trabalhoso. Um bastidor realmente... É punk. Sim. É punk, Sim. porque você tem que entregar um ser humano para o mundo. Pronto, né? E você tem que entregar um bom ser humano Sim. para o mundo. Ele tem que ser diferente. Então, é desafiador, sim, o fato de empreender, porque a gente faz tudo dentro da empresa e não minimiza os outros papéis que a gente tem, porque você tem que desempenhar todos com muita maestria. Tem dia que realmente não dá vontade de levantar da cama, né? Você fala assim, hoje não, hoje eu vou ficar de pijama. Mas aí você lembra assim, nossa, tem boleto para pagar, não posso. Não posso. Né? Porque, querendo ou não, isso acaba sendo um luxo. Sim. Mas você, como empreendedora, pode, deve, não, né? É outra história. É outra história. Então, assim, o desafio muito é isso. E de acordo com o que a Ju falou, realmente, assim, a gente foi criada para competir umas com as outras. Essa cultura hoje está mudando dentro do feminino, né? Então, essa cultura hoje está mudando. Isso facilita até o acesso a outras mulheres. Porque ao invés de chegar com aquele olhar tão julgador, hoje chega com um olhar mais acolhedor. Isso. Mas ainda há aquelas que são mais julgadoras, principalmente as que são criadas em ambientes muito machistas. É verdade. Né? Então, a gente aqui que tem um networking muito poderoso, né, que convive com muitas mulheres o tempo todo, a troca de experiência é muito grande, então faz com que a gente vai mudando essas chaves e vai tendo outra visão. Então, o acolhimento, ele vem com mais naturalidade, eu acredito, né, Ju? Sim. Porque hoje você não tem que provar tanto que você é tão boa o tempo inteiro. É um pouco mais leve, sabe? Mas é isso. Mas e aí, amiga? Olha, eu falo hoje que eu me considero privilegiada porque eu pude criar os meus filhos, estar com eles assim 24 horas por dia, até eles crescerem, e eu me senti assim mais tranquila para cuidar de mim, então, vamos dizer assim, né? Mas eu era uma pessoa que eu não sabia quando vencia a minha conta de luz, o valor, não sabia nada. Tudo aparecia pronto. Ai, que delícia! Era bem assim. Queria tempo de batom. Dividido, né? É engraçado mesmo.
quando eu resolvi empreender, para mim, o lado mais fácil e assim, mais glamouroso é a curadoria, né? Você chegar aqui e ter essa mesa coberta de peças lindas, maravilhosas, e você falar, eu quero essa, quero essa, quero essa, 6 dessas, 5 dessas. Aí, bom, vem a dificuldade. O boleto, a conta. Aí eu coloco a cabeça no travesseiro e fico, nossa, será que vai vender tudo aquilo que eu comprei? Será que vai dar certo? Será que, né? Aí um dia que a venda não é lá, essas coisas, a gente chega em casa meio, desanimada. Amanhã acho que eu nem vou trabalhar. Mas é outro dia, a gente acorda feliz da vida, faz a maquiagem, põe uma roupinha, os acessórios e Vai embora E pra vai, vida. né? Vai. Simplesmente vai. É isso aí. Não, e eu fico E é vendo... viver um dia de cada vez. É um trabalho novo todo dia, né? Eu fico vendo, né, as histórias dos meus amigos, você já vai contar a sua história, mas eu queria só ratificar uma coisa que a Marinês falou. Realmente ela não sabia como é que era, quanto custava a conta da Gente, luz. ser de mulher nada. de marido é um sonho, É um né? sonho de muitas. Não, mas E aí, sabia ser extremamente uma mãe capacitada, cuidar bem da casa, então ela tinha a função dela. Né? E aí, muito legal, porque, por exemplo, no caso, tô falando dela, Mardelle, por quê? Porque eu vi Marinês, né, a história da vida dela. E é muito interessante, porque ela associa hoje duas coisas. Tudo que ela coloca, como você, ela vende. Porque é aquela percha em espanhol, aquele cabide, que bota o negócio e fica lindo. Então, as mulheres, é o que você estava dizendo, Mardelle, as mulheres, elas, assim, ela tá usando, ficou bonito nela, eu também quero. Então, a gente desperta, né? desperta o Desperta interesse. o As pessoas desejo. não querem aquilo que você está vendendo, elas querem o que você tem. Entendeu? Ela Você tira. tem que tá Eu sempre- tiro e falo, olha, acabei de colocar, você quer? Mas isso acontece comigo, Marinês, mas muito, é né? inúmeras vezes. É Não, maravilhoso. E eu vou te falar, Mulher isso é me dá isso. uma satisfação absurda, porque, quer dizer, né, o mostruário tá inteiro ali à disposição dela. Só que a primeira peça que ela viu foi a que a gente tá vestida, e é o que mais marca. Sim, sim. E aí, eu tenho uma cliente, gente, que é muito interessante. Ela tem os dedos fininhos, eu tenho dedo de Fiona, né? Então, os meus anéis não cabem nos dedinhos dela. Mas como eu conheço o perfil dela, o que eu faço? Todas as vezes que eu vou atendê-la, Eu já coloco o anel que ela vai gostar. não, eu empeteco inteira com tudo que Tem tá... o tamanho dela. Não, que tá dentro do perfil dela. Só os anéis que eu não consigo colocar, porque o dedo dela é muito fininho, o meu é muito grosso. E aí eu coloco tudo. E aí ela vê o mostruário inteiro, ela fala assim, ai, Mardelle, mas eu gostei tanto do seu. E é sensacional isso, porque a gente age com intenção, né, Marinês? intenção, E o tempo inteiro a gente age com intenção. isso mesmo. Isso é muito legal. E aí, Dri, você, qual é o seu bastidor, assim, que... Eu costumo dizer que tem uma tríade que chama gratidão, comprometimento e decisão. Então, a gente tem desafios, né? Todos nós temos. Hoje eu tenho 2 atividades. Eu trabalho com fotografia e trabalho com utensílios de cozinha de alta tecnologia. Então, desde quando eu comecei com a fotografia, o digital não existia. E foi assim, uma mudança muito radical quando isso aconteceu, porque eu tinha laboratório, eu sou laboratorista também, eu imprimia as minhas fotos, né? Eu revelava, comprava químico, então era outro processo. Outro processo. Você fez essa E aí, transição, né? Toda essa Bacana. transição foi muito sofrida, porque eu tinha um excelente equipamento que eu paguei caro, que eu custei a conseguir conquistar, e nada daquilo valia, eu tinha que começar tudo de novo. Todo o processo de guardar as fotos, de arquivar, era diferente do que eu estava acostumada, né? Então, eu tive que recomeçar. E hoje a fotografia, você sai para um evento, tem muita responsabilidade, né? Aquele momento não volta. Eu levo beleza e saúde ao mundo, né? Na fotografia, eu eternizo momentos. E eu estou no seu momento especial. Então, você está confiando que tudo vai dar certo. E eu tô ali para registrar tudo. E com Royal Prestige, eu levo saúde para as pessoas. E como Mardelle, eu amo gente. As pessoas me movimentam. Por isso que eu saio de casa e participo de vários encontros, de
chamando, eu tô indo. A Adri chamou, ela vai. Eu nunca vi uma mulher com tanto evento. Não é? É. Isso me sustenta. Sim. Né? Eu gosto dessa energia, eu posso estar num momento triste, porque eu nunca fico mal-humorada, mas eventualmente eu fico triste, eu fico chateada com alguma coisa. Mas Quem se eu não, saio de né? lá, e quem não, né? Quem não? Quem não? Então, mas quando eu encontro as pessoas, isso fica para trás. E Sim. eu tiro o melhor daquilo para estar juntos. E tanto na fotografia como as coisas modificam, o equipamento tem que estar funcionando, tem que estar tudo muito certo. E você conta que vai ficar perfeito. A gente tem essas questões. Você está sobrecarregada, mas vai assim mesmo, porque esse compromisso que você tem com a vida e com as pessoas. Claro. Então, acho que é para fazer com que as pessoas também fiquem bem, tanto na fotografia quanto na vida. Na vida. A gente leva isso. Muito legal, gente. Deixa eu Diga. só fazer uma Diga, conclusão, pode. Cida. Todas nós aqui trabalhamos com a autoestima da mulher. Sim. Todas. Olha que poderoso isso. Isso é muito poderoso, porque a gente leva autoestima, beleza e alegria para as mulheres. E aí, olha que interessante, o que esse comentário dela, e eu até vou a outra questão que eu pensei assim, isso é interessante perguntar para as meninas, né? Porque, por exemplo, às vezes a gente não tem vontade de sair, a gente quer ficar na cama, hoje eu vou ficar de pijama, isso é normal entre a gente e qualquer mulher ou pessoa que empreende. Mas, aí que tá a grande sacada do negócio, porque, por exemplo... Qual é a força invisível que nos sustenta? O que eu me apego quando eu estou triste, quando eu tô assim, puxa vida, onde eu busco essa força? Eu já escrevi sobre esse capítulo de onde eu busco a força, mas assim, eu sou suspeita para falar qualquer coisa aqui agora. Eu vou deixar as minhas amigas. O que te sustenta, Mardelli? Eu acho que a família, né? A minha família tem um poder muito grande sobre mim, de manter o bem-estar da família e não só da família, né? Me incluo na família. A gente poder levar para nossa família uma situação mais tranquila, de mais conforto mesmo, Dri. A família isso, sabe? é sempre a família, eu chamo de raiz, é aquilo que realmente a gente busca socorro quando está muito perdido ou precisa de um apoio. E é o que faz sentido Sim, na sim. vida da gente, Ou né? você busca Então na é fé isso, também. Então é o amor que Sim. move a família, a fé, A o cuidado. fé, Então isso faz com que a gente movimenta, que a gente tenha coragem de manhã, Sim. de levantar da cama, tirar o pijama, tomar um banho, E né? ir Arrumar pra o vida. cabelo, fazer a maquiagem, botar a roupa e ir. É. Então é muito sobre isso mesmo, né? Essa sustentação, esse amor que a gente carrega. E você, o que Olha, te sustenta? Família, sem dúvida, fé. Mas eu concentro muito, assim, a minha força nos meus filhos, porque eu não quero deixá-los preocupados comigo. De me telefonar e eu falar, meu filho, hoje eu não estou bem, eu estou triste, hoje eu não quero levantar, hoje eu estou no quarto escuro. Então, assim, eu não tenho direito de fazer isso com eles. Por isso que sabe, eles me dão uma força, sem saber, né, até. Sim. Mas é o Mas amor que move a gente. Por eles, pra Entendi. poupá-los, e no final eu acho que eu faço bem pra mim também, né, porque Sim, sim. imagina eu lá perdendo tempo num quarto escuro de pijama. É verdade. Gente, a vida passa tão rápido. É verdade. É isso mesmo. E é isso. E você, Adri? Então, parece um pouco clichê, mas é isso mesmo. É sobre filhos e sobre família. Eu costumo dizer que o melhor que a gente tem para oferecer para o filho é se cuidar. Porque eles vão ter menos trabalho com a gente. E outra coisa, eu acho que isso é um legado que a gente deixa para eles. É até injusto você não Porque se cuidar para deixar na responsabilidade. E hoje as deles pessoas depois. estão muito adoecidas, né? Assim, Sim, a totalmente, gente, né? É um estado de negatividade. Que é absurdo. E todo mundo, né, hoje toma remédio pra Sim. acordar, remédio pra dormir, remédio pra tudo, né? Eu sou muito abençoada com a filha que eu tenho. Hoje eu tenho 2 netos.
Que delícia. Deliciosos. Eu não quero netos por enquanto, pelo amor de Deus. Então, eu Ai, penso muito sobre sim. isso, sabe? Eu quero vê-los crescendo, eu quero ver a Gabi bem, eu quero que ela me veja bem também, porque Claro. se preocupa com a gente. Isso é Ouvindo. reciprocidade, né? Sim. E você, querido? Vai parecer egoísta, mas eu. Por que eu? Porque eu tive momentos de me achar tão incapaz. E toda vez que eu tô triste, você é tão capaz. É uma pena você deixar de fazer uma coisa boa hoje no seu dia, para você ser exemplo para as pessoas que você ama. Entendeu? Então, cuidar, como você disse, cuidar de mim é ser exemplo das pessoas dos meus descendentes, Isso é mostra que eles maravilhoso. são inspirador. capazes Quem se inspira também. em você, né, Ju? Exatamente. Então, isso é verdade, inspirador né? e é você colocar a máscara em E si eu primeiro, cheguei a gente nesse precisa momento tá da pronto. minha vida que sim, eu tenho que me cuidar. É a questão da máscara do avião lá, Sim, né? né? É Primeiro muito isso. você, né? Primeiro eu, para depois eu poder dar para os outros. Porque como é que eu vou olhar para a pessoa que eu amo, dar para ela o melhor de mim, se eu não Se estou você bem não estiver- comigo? Exato. Sim. Então, hoje é muito isso. É verdade. E eu queria só, a gente passar para a próxima tema nosso aqui, dizer que é isso mesmo, que a família, ela é uma sustentação. E nós, como mães, somos referência, gente. Os nossos filhos, como diz a Marineira, eles não querem nos ver. Eles pensam que nós somos, inclusive, imortais. Heroínas, né? Heroínas, né? Que a gente não chora, não sente nada. Que a gente é uma fortaleza. E a gente é, de fato, a fortaleza deles. Então, esse complemento aí de primeiro eu faz todo sentido dentro da própria família, dentro do amor da família. E eu acredito muito nisso. E aí, encaminhando para o nosso próximo tema, eu vou fazer uma perguntinha para vocês. Por exemplo, decidir é um ato de amor por si mesma? Decidir, você faz isso por amor por você? O que é a decisão na vida de vocês? Uau. Depende Uau, da aí decisão. peguei Uau. Depende da decisão. Às vezes por mim, muitas vezes por outros. Eu acho que é coragem. Eu, sinceramente, nunca imaginei que eu fosse fazer o que eu faço hoje, que eu fosse ter a coragem de passar, enfrentar a situação que eu enfrentei, assim, a doença, o processo da doença, da perda, da ausência, da solidão, da fragilidade, do desamparo. Isso tudo passou pela minha cabeça. É, né? É. E é isso, gente. É decidir. Então, Porque é decidir. é decidir. Você tem que decidir realmente quando você diz, eu tomei a decisão de que eu preciso cuidar de mim para que eu possa cuidar do outro. Isso é uma decisão muito coerente com o que você sente, com o que você deseja. Então, você consegue alinhar isso tudo de uma forma muito, muito bacana. Então, é interessante esse alinhamento emocional. É uma coisa que antes a gente se anulava pelo outro. Outro não, a gente quer caminhar junto. A gente quer. Conhecendo unir. bem a Jussara, ela é uma pessoa muito generosa. Então tá muito longe de ser egoísmo da parte dela. de cuidar. Muito longe, muito longe. Verdade, muito Mas longe. aí é isso mesmo. Não, mas quando a gente, ou assim, não conhece, escuta isso primeiro a gente realmente faz assim, puxa vida. Mas não façamos nenhum julgamento. Por quê? O julgamento, primeiro, que lá na pirâmide do Dr. Hawk, ele tem uma vibração baixa, né? Então, quando a gente começa a julgar, a gente já começa a se perder aí nesse mundo da negatividade. Então, já começa por aí. E é isso. Só que, às vezes, como a conversa aqui ela flui, a gente vai falando à medida do que a gente vai sentindo. É o que a Marinês disse. Eu tenho que cuidar de mim para não deixar que meus filhos cuidem. De Cuidem. mim. Isso é uma decisão, é uma decisão dela. É. E você, Dri, como que você se vê nesse ato de tomar uma decisão, né? É um ato de amor também? Também, tanto por nós quanto pelos outros. Né? Então, quando eu mencionei que o que a gente pode fazer se cuidando, você consegue ajudar os outros, você consegue externar isso, então é um conjunto de coisas.
Eu acho que é um ato de amor você cuidar de si e dos outros e estar sempre partilhando. E eu acho que eu posso falar isso com muita propriedade por ter uma filha rara. E Marcelinha já ultrapassou todas as expectativas que pudessem existir, né? Porque a síndrome dela, 20% das crianças nascidas ultrapassam 1 ano de vida sem chegar a 5. Ela fez 25. Que coisa, Então, né? eu tenho um milagre em casa milagre. mesmo. É. E eu acho que ela tá viva e ela tá bem de saúde. E você olha para ela tem aquele semblante sereno, feliz, tranquilo. Vocês conhecem ela, né, meninas? E podem constatar isso. O fato de eu conseguir trabalhar, levar a leveza, a beleza, a autoestima para as minhas clientes me deixa muito mais feliz. E eu sou uma mãe muito mais completa. Eu sou uma mãe muito feliz. E eu sou uma mãe muito cuidadosa. E eu falo que assim, que eu nasci para ser mãe e eu sou uma mãe foda e modesta. Né? Sim, não tenho a menor dúvida. Eu mas- não conheço nenhuma mãe modesta, Mas eu sou foda e modesta, porque realmente, assim, os desafios que a Marcelinha impôs na nossa vida foram desafios muito difíceis, muito complicados, e a gente foi conseguindo vencer um a outra, tanto ela, né, da sobrevida dela, quanto a gente, família, né? Meu marido, ele é um ótimo pai também, assim, muito cuidadoso, muito zeloso, divide muito o cuidado com ela, e isso é maravilhoso, né? O Caio, ele cresceu num ambiente de cuidado. Sim. Então, o lado humano dele é muito desenvolvido em função disso, justamente porque ele aprendeu, ele viveu a experiência do exemplo do cuidado. Então, esse cuidado faz com que a gente consiga cuidar do outro. Eu sempre tenho um olhar muito mais cuidadoso Sim. com o outro, né? Muito mais empático com o outro. E isso faz toda a diferença, né? A decisão de eu ter ido para a Semijoia me deixa muito feliz e isso impacta diretamente Sim. na minha família e na minha vida, no bem-estar Bacana. da gente. Então, é bem É isso bem mesmo. isso, né, gente? Cada uma aqui se coloca de uma forma muito clara, transparente, são realmente amigas e temas que a gente conversa quando estamos tomando o quê? Vinho. Ô, gente, isso. eu sou a única que é motorista da rodada. Porque eu não bebo vinho. Não Aqui, bebo, ó, né? tem Eu bebo uma bem também pouco. que É. é motorista da rodada. Eu também sou sempre. motorista da rodada de vez em quando, viu? Mas aqui, gente, o Eu bacana. não, eu sou sempre a que vai ser levada. Formamos uma dupla. Por isso estão de verde aí, tá vendo? A dupla de verde aí. Mas é muito legal, gente. Olha, aqui o que fica pra gente hoje? Que todas aqui tomaram grandes, né, decisões e todas se movimentaram. E é esse movimento que torna a nossa vida extremamente dinâmica, alegre, cheia de desafios. E é isso que faz com que a gente se mantenha saudável. Mentalmente forte. Sim, não, sem dúvida. Nós somos Mentalmente, mulheres. emocionalmente, né? Sim, e é muito legal isso aqui. Fisicamente. Claro. Não, basta. Vai ficar parado pra ver o que acontece. Vai atrofiar e ficar deprimido. Tem Nós que mexer. somos mulheres que tomam decisões e que se movimentam. Espero que você faça o mesmo. Porque senão você vai enferrujar. E enferruja mesmo. Porque Enferruja, atrofia a mente. Atrofia. Porque essa movimentação vai. Outro dia minha mãe falou comigo assim, eu passei um final de semana numa imersão e aí foram 3 dias saindo de casa às 6 da manhã, chegando às quase 11 da noite. A minha mãe falou assim comigo, ô minha filha, mas vale a pena tanto esforço? Eu falei, mãe, eu vou te devolver uma pergunta. Eu falei assim, eu posso, se eu quiser, sentar na poltrona do meu sofá, cruzar os braços e reclamar da vida. Ou eu posso movimentar e fazer as coisas acontecerem. Sem dúvida. Eu não sou a primeira pessoa.
Nunca fui a primeira pessoa. Então, a partir do momento que você consegue dar o primeiro passo, seja ele para qual direção seja, né? Que realmente o primeiro passo ele é muito difícil, mas se você deu o primeiro passo, os outros vêm na sequência. É preciso coragem, 200 Hz, tá? Coragem. Se você não tiver esse nível de sair do negativo para entrar num outro nível superior, que se chama moral ético, você não consegue. Então, a coragem, ela é um divisor de águas, tá? Então, ela é extremamente importante. Alguém que já falou sobre coragem? Foi você, né? Cida, eu te digo sinceramente que depois que eu li seus livros e que a gente voltou a conviver, né, semanalmente, Sim. porque a gente teve muito tempo longe, nos falando por telefone, eu morando fora. Você, assim, aplicou isso em mim e hoje eu consigo identificar perfeitamente quando sabe, Você tá no nível mais... quando eu tô abaixando meu nível, assim, eu falo, poxa, não é aqui que eu quero estar. Bora lá. Isso aí, é Entendeu? coragem. Coragem. Quando a gente tem esse olhar, é coragem mesmo, viu? Mas a sua didática, eu volto a repetir, né, Cida? Ela é impecável, porque você coloca as coisas de uma maneira tão fácil, tão acessível, tão entendível, né, Marinês? Entendível. Que a gente consegue compreender, internalizar. Ah, que bom, gente. É Muito obrigada. verdade, é A verdade. gente assimila, assim, né? Não, eu recomendo. Todas as pessoas da vida, do mundo inteiro, deviam ler os livros da Cida. Porque realmente são livros muito fáceis de entendimento e fazem diferença na nossa vida, que é o mais Totalmente. legal. Na minha, eu digo que foi, assim, uma guinada. Divisor de águas. Divisor de águas. Antes de Cida Montijo, depois de Cida Montijo. Escritora, né? Antes de- Escritora. Porque Escritora. a Cida amiga, ela é A vida eterna. inteira. Ela é de sempre. Maravilha. Mas a escritora, assim, me colocou um chip aqui, impressionante. É É verdade. isso, gente. Eu ia justificar, mas eu aceito e recebo com muita honra. Exatamente. E Isso. tem que aceitar mesmo. Quer fazer seu pitch de vendas? Ai, pois é, olha, minhas peças estão lá no café, no Tati Bolo Meu, que é um café super agradável ali no Santo Agostinho. Bolos deliciosos, almoço gostoso e as semijoias lá, assim, maravilhosas, esperando vocês. Muito bem. O Ardele, faz seu pitch. Só 30 segundos? A gente pode fazer 30 segundos de pitch. Eu sou Mardele Rezende, trabalho com semijoias de luxo, dou consultoria. Então, para você que tem uma certa dificuldade em usar os acessórios, de se iluminar, pode me chamar. Eu posso levar o mostruário até você ou você pode vir até mim do jeito que você preferir. E a gente faz isso com todo o amor e carinho da vida. Muito bem. Sou Jussara Ávila, micropigmentadora labial e de sobrancelha. Te convido a fazer uma avaliação comigo para eu poder acender ainda mais a sua beleza. Nossa! Uau! Eu sou Adriana Porto, levando beleza e saúde ao mundo. Eu faço fotografias sociais e corporativas, eu eternizo seus momentos especiais. Ó. E com a Royal Prestige eu levo saúde, praticidade e economias. São utensílios de cozinha e aço cirúrgico. Então é a Ferrari da panela, da cozinha. Muito bem. Sensacional. Você não precisa ter na sua garagem, mas no seu fogão você pode ter muito mais fácil. E é isso, gente. Estamos aqui encerrando o nosso podcast. Lindo, maravilhoso. Adorei, gente. E aí, como também. eu não quero falar muito, porque quando eu começo também esse discurso da física, do agradecimento, da alegria, eu me envolvo. Então, para que eu seja bastante mais rápida, né? Porque eu sabia que seria mais longo esse podcast, eu escrevi um texto de encerramento, tá? Como o início. E eu escrevi assim: eu sempre digo que na vida nada acontece por acaso. E hoje, mais uma vez, eu senti isso acontecer aqui. Entre uma história e outra, entre risos e silêncios, percebi que cada uma trouxe um pedaço de luz. Uma lembrança, um aprendizado, um olhar de amigas. Não falamos apenas de empreendedorismo, falamos de nós, pode ter certeza. Eu nunca vi como a gente falou da gente. É incrível. Das decisões que nos quebraram
e das que nos reconstruíram, dos medos que ainda carregamos e da coragem que sempre acaba vencendo. Falamos de energia, de fé, de intuição, de movimento. E do jeito bonito como a vida recompensa quem escolhe continuar, aos 61 ou aos 80. Obrigada, amigas, por serem presença, força e inspiração. Obrigada por compartilharem suas verdades, seus caminhos e seus recomeços. E obrigada a você que nos ouviu. Que esse episódio desperte em seu coração o desejo de se mover, de se cuidar, de escolher todos os dias a vida que faz sentido para você. Porque no fim, a jornada é feita de pequenas decisões que, quando tomadas com o coração, mudam o rumo inteiro da nossa história. Até o próximo encontro com mais movimento, mais consciência e mais coragem para quem viemos ser. Muito obrigada. Uau! É uma poetisa, é uma poetisa.